A gente continua em Brasília. O presidente Lula pediu ajuda para a aprovação do ministro Jorge Messias, com o objetivo de entrar na vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. André Anelli, mais uma vez aqui com a gente. O presidente quer que os ministros conversem com os senadores, é isso? É isso mesmo, Tiago. O presidente Lula pediu para que os ministros aproveitem as festividades de fim de ano, entrem em contato com eventuais amigos senadores e peçam votos a favor de Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal. O pedido foi motivado pela sabatina e pela votação aqui no Senado, às quais Messias deve ser submetido no ano que vem, quando ele vai precisar, então, de pelo menos 41 dos 81 votos do plenário. O Senado ainda apresenta certa resistência a essa indicação por conta do fato de o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e os aliados dele terem preferência por Rodrigo Pacheco para a vaga, mas mesmo assim Lula se manifestou sobre o tema durante essa última reunião ministerial do ano que aconteceu mais cedo. Eu quero terminar essa reunião dizendo a vocês o seguinte: um Feliz Natal para todos vocês. Todo mundo que puder, por favor, quem tiver um senador amigo, não deixe de ligar para desejar Feliz Natal e pedir voto para o Messias. Eu não indiquei o Messias. Eu não indiquei o Messias porque ele é meu amigo. Eu indiquei o Messias porque ele é um grande advogado, tá? É só para saber, a indicação dele é por mérito, não é por amizade pessoal, é por mérito. O próprio Jorge Messias tem feito reuniões com senadores no sentido de angariar esses votos que são necessários para a aprovação dele ao STF. Além de toda essa articulação, o Planalto também aposta na influência do apoio de nomes de dentro da própria Suprema Corte, como André Mendonça e Nunes Marques, devido à afinidade religiosa, juntamente então com Jorge Messias. Tiago. Agora, André, Lula também cobrou os ministros que definam um lado no ano eleitoral. Seria uma forma do presidente da República tentar garantir a reeleição, é claro, né? Exatamente, Tiago. Inclusive, essas afirmações do presidente Lula foram feitas minutos antes de confirmar a demissão de Celso Sabino, conforme a gente destacou mais cedo aqui no jornal Jovem Pan, ele que havia sido expulso do União Brasil por insubordinação, por não ter desembarcado do governo quando pediu o partido e que, por isso, acabou sendo alvo, então, dessa expulsão do União Brasil, mesmo tendo declarado apoio ao presidente Lula. E, no dia de hoje, ele acabou sendo demitido do cargo, justamente então por conta dessas animosidades, de todo esse desconforto com o partido. O presidente Lula, sem citar especificamente o exemplo de Celso Sabino, que defendeu o presidente Lula, mas acabou demitido do ministério, afirmou que os ministros precisam marcar posição, de preferência em relação ao governo nesse ano eleitoral. E o ano que vem é o ano em que a gente tem a oportunidade, não só porque estaremos em disputa, mas porque cada ministro, cada partido que vocês participam, vai ter que estar no processo eleitoral e vai ter que se definir de que lado está. Será inexorável. Será inexorável as pessoas terem que se, definindo, e definindo o discurso que vão fazer. Eles vão ter que defender aquilo que ele acha que pode elegê-lo. E eu acho que nós temos uma força extraordinária. O presidente Lula também defendeu o melhor diálogo com a população para mostrar o que ele avalia como diferenças do atual governo para o governo anterior e que vão ser colocadas, então, à disposição novamente dos eleitores para escolha. Tiago. André Anelli, então, falando sobre os ministros, a reforma ministerial, a última do ano e, claro, já todo mundo pensando em 2026, a corrida eleitoral. Até daqui a pouquinho, deixa eu chamar a Denise Campos de Toledo aqui,
para continuar falando da reunião ministerial e o que falou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Exatamente, Tiago. Nós, antes do término aí da votação da dosimetria, estávamos falando exatamente da reunião ministerial, em que o presidente Lula cobrou esse posicionamento político, ele tenta garantir um apoio partidário maior, só que o ministro Haddad acabou endossando esse discurso dele e assumindo uma postura mais política. Nós podemos conferir agora a fala do ministro Haddad. Não é fácil você manter, nas condições do Brasil, sobretudo na relação com o mercado financeiro, muito difícil a relação, né, porque esses indicadores que eu estou falando não são reconhecidos. Isso são números oficiais que não são reconhecidos pela imprensa. É como se o presidente Lula tivesse herdado o paraíso e tivesse agora com problemas nas contas. Não. O presidente Lula herdou um inferno no campo fiscal depois de 7 anos de governo de direita e extrema-direita. Eles se apresentam como os campeões da responsabilidade fiscal, só pegar os números de 7 anos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, essa tensão nós vamos continuar perseverando para superar, né? Mas manter crescimento, manter emprego, manter inflação baixa, numa tensão, às vezes artificialmente construída, na política ou na economia, não é tarefa para qualquer um. O ministro Haddad, depois do término dessa reunião ministerial, ele falou não apenas dos problemas com relação ao mercado financeiro, mas também que a imprensa falta um reconhecimento da melhora das contas públicas. Na verdade, o que a gente tem feito é sempre noticiar números oficiais em relação à evolução das contas. A gente sabe que o governo tem trabalhado sempre na meta, na margem de tolerância da meta fiscal. A dívida pública tem crescido, já passa de 78% do PIB, cresceu em todos os anos. Logo de início teve a PEC da transição. É fato que houve uma herança do ex-governo, inclusive em relação aos precatórios que deixaram de ser pagos. É algo relevante em termos da mais de 92 bilhões de reais que o governo Lula teve de acertar, mas a gente sabe também que ele aumentou uma série de despesas, o reajuste real do salário mínimo teve implicações sobre as despesas da Previdência. O próprio governo já falou do risco aí de um estrangulamento do espaço para despesas não obrigatórias nos próximos anos. O novo governo, seja quem for reeleito ou um novo presidente, vai ter que gerenciar toda essa situação e sabemos que há uma grande preocupação. O mercado financeiro se preocupa com isso e eu acho que o recado veio para a imprensa para tentar pacificar essas críticas que remetem, inclusive, à reação que o mercado teve à indicação de Flávio Bolsonaro preferindo Tarcísio de Freitas, porque vê nele mais chance de sair vitorioso numa disputa com Lula, exatamente por esse posicionamento político. Então, acho que o governo já está se prevenindo contra isso, alertando para o ano que vem, que deve ser o ano da verdade, porque eles têm muito receio em relação às redes sociais, às inverdades ou verdades que sejam ditas, mas que sejam desfavoráveis. Então, há toda essa preocupação e o ministro Haddad agora está assumindo também um posicionamento político, e não apenas como ministro, né? Bom, Dora Kramer, o Planalto em 2026, reunião ministerial, quais são as suas considerações em relação a isso? O presidente Lula, claro, fez também o pedido para que os ministros conversem com os senadores, o governo também pensando, claro, na sabatina de Jorge Messias para o ano que vem. Mas, Tiago, eu fico impressionado com a naturalidade com que se recebe uma reunião ministerial de caráter eleitoral, né? Nas dependências do Palácio do Planalto, usando qual foi o resultado, o produto da reunião ministerial. Nada. O que se apresenta é ministro Fernando Haddad se defendendo, já se preparando para a campanha, seja como um candidato, seja como coordenador de campanha, e o presidente da República fazendo orientação eleitoral numa reunião ministerial. É a segunda vez. Na reunião anterior também foi a mesma coisa. A Justiça Eleitoral não se manifesta, e nesse caso pode se manifestar de ofício, mas não se manifesta, então o presidente avança, usando e abusando do poder. Isso aí está escancarado. E a oposição também finge que não vê. Por quê? Porque a oposição também não quer ser incomodada. A oposição também tem gente no cargo, tem governadores que querem fazer campanha, então também não quer ser incomodada. Então fica um pacto
completamente nefasto, porque é um pacto de ilicitudes. E aí isso vai continuando, vai pegando tração, todo mundo normalizando e a gente fingindo que está tudo certo. Pode fazer campanha, sim, usando o poder, usando do cargo, isso governo e oposição, porque não tem importância. Lá na frente, ninguém pode reclamar. Já teve gente caçada por muito menos. Cristiano Vilela adora cita essa questão eleitoral nas dependências do Planalto e, ao que tudo indica, outras reuniões como essa devem ocorrer até a eleição. Exatamente, Tiago. Me lembra um tema que foi icônico do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele foi condenado, que foi pela realização de lives nas dependências do Palácio do Alvorada. Situações que são muito semelhantes, muito similares a essa que a gente vê, ou seja, a promoção pessoal de um presidente da República, uma promoção política, a promoção com viés político, com viés eleitoral, se utilizando para tanto da estrutura do Estado. E é o que a gente tem visto. A Dora lembrou bem que não é a primeira reunião ministerial em que isso acontece. Aliás, isso tem acontecido aos montes, nos eventos de palanque que o presidente da República tem falado, tem dado o tom a esse tipo de discurso. E o posicionamento ele vai muito nessa linha, no sentido de fazer com que os seus quadros se apresentem para a disputa eleitoral, promovendo críticas que muitas vezes são a construção de cavalos de batalha político e diversas vezes não correspondem com a realidade. Em alguns casos, como na fala do ministro Haddad, que ainda é o ministro da Fazenda, nós vemos claramente um ministro da Fazenda que deveria ser a fonte, o canal de diálogo com o mercado, com um discurso extremamente ácido, extremamente político, que, ao meu ver, pode até cair bem na figura do presidente Lula, que é palanqueiro por vocação, mais que na figura de Haddad, que muitas vezes se posicionou como adulto na sala, não pega bem, mas ele vai realmente deixando o figurino de ministro da Fazenda de lado e já marcando o seu posicionamento político.